Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Sun Esportes. Final de semana desagradável, notícias não muito boas, coisa lamentável, né? Algo muito lamentável que aconteceu nesse final de semana. Tivemos aí dois jogos que não terminaram, um jogo que nem aconteceu e muita confusão, muita confusão. Mas antes da gente começar a falar desses assuntos, eu vou pedir a você que vai entrando no vídeo agora, que deixe o like no vídeo. Se não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E se puder, compartilhe aí na sua rede social, ok? Então vamos aí às notícias desagradáveis. O fim de semana foi bem atípico mesmo. Primeiro, o futebol se tornou caso de justiça, né? A justiça hoje interfere no futebol até mais do que nos assuntos de justiça. Até a justiça comum tem entrado em assuntos que deveria ser resolvido por quem cuida do futebol. Mas o fato é que o Campeonato Brasileiro, nesse final de semana, teve aí um dos seus maiores tumultos, né, dentro da história. Um dos maiores, que já houve muito. Tivemos aí o jogo do Corinthians, que nem aconteceu. A justiça deixou para determinar que não aconteceria o jogo no dia do jogo, ou seja, horas antes do jogo, coisa que já tinha acontecido em 2020, se não me engano, com Goiás e São Paulo, mas naquele momento era compreensível. Havia uma pandemia com diversos jogadores de ambos os lados aí infectados que podia aí causar problemas maiores. Pois bem, o fato é que na rodada desse final de semana nós tivemos o jogo do Corinthians e Goiás, ou melhor, Goiás e Corinthians, cancelado ou adiado por conta de uma briga que houve no jogo de ida, né, aqui no estado de São Paulo. Uma briga na rua que aconteceu. Olha só, aconteceu uma briga na rua, não tem nada a ver com o campo. A torcida do Corinthians queria assistir o jogo em Goiás, a justiça determinou que não, e por conta disso o jogo foi cancelado. Olha só o tamanho do absurdo. Poderia ter jogo normalmente no estádio lá em Goiás, normalmente. Porque se a gente for pensar que vai haver, vamos dizer assim, encontro de torcida, que alguém vai querer vingar alguma coisa que aconteceu, a gente vai ter isso todo dia, né? No jogo entre Fluminense e Botafogo, teve pessoas espancadas no Rio de Janeiro, no meio da rua, por conta do jogo do Flamengo, que foi em outro lugar. Né? Encontraram eles aí e acabaram brigando na rua, espancaram uma pessoa na rua. Inclusive tinha um torcedor do Botafogo no meio da torcida do Fluminense, olha só que coisa linda, assistindo o jogo do Fluminense para torcer contra, protestando talvez contra o Flamengo, eu não sei, do Vasco, né? Um torcedor do Vasco. É incrível, né? Incrível o tamanho da rivalidade, onde leva a loucura, né? O cara vai para dentro de uma outra torcida que também é rival. Mas enfim, vamos falar desse final de semana. Vamos passar primeiro na rodada, né? Para a gente ver como ficou a rodada do final de semana, para depois a gente falar sobre esse assunto aí. São Paulo e Corinthians, aliás, São Paulo e Palmeiras, né? Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0. Tivemos neste jogo aí 2 jogadores expulsos por parte do São Paulo e o Palmeiras mais uma vez não consegue vencer com um jogador a mais. Já aconteceu do Palmeiras ter jogador a menos e até vencer o jogo, né? Mas hoje o Palmeiras não foi suficiente para vencer o São Paulo. O São Paulo teve 2 jogadores expulsos, justamente, né? Foi justa a expulsão, claro. Mas o São Paulo tinha no gol um tal de Felipe Alves, que até hoje ainda é contestado, embora tenha feito várias defesas boas e falhado em alguns outros momentos. Hoje ele foi o melhor jogador em campo, sem sombra de dúvida. Felipe Alves simplesmente fechou o gol do São Paulo, pegou pênalti e sagrou-se hoje o melhor jogador em campo, né? Espero que agora ele se firme no São Paulo, que é um bom goleiro de fato. São Paulo 0, Palmeiras 0, Palmeiras 0, São Paulo 0. Botafogo 0, Internacional 1, Internacional cada vez mais líder
Não estou falando campeão, porque o campeão já tem, né? A gente esquece o Palmeiras, esquece o Palmeiras. O líder é o Internacional. O campeão é o Palmeiras e o Inter é o líder, né? Até o segundo colocado aí. Então, Botafogo 0, Internacional 1. Avaí foi goleado pelo Fluminense. Engraçado, curioso, rapaz. O Fluminense, na minha opinião, em alguns momentos joga o melhor futebol do Brasil. Olha que eu sou flamenguista, mas eu tenho que ser sincero. Em alguns momentos, tem aqueles flash Diniz. Quando o flash Diniz, né, o alerta Diniz, ele acende ali, ele pisca, o Fluminense joga igual aquele Diniz do Audax. Lindo, lindo de ver. Perigoso, hein? O estilo daquele jogo. Hoje é mais consistente. Porém, dois grandes jogadores, né, brilhando. Dois não, o time do Fluminense inteiro, mas dois jogadores aí, o Cano fazendo gols, fazendo jogadas, né, construtivas, e o próprio Ganso, né? O Ganso teve uma jogada lá que ele parecia que estava passeando. Sabe quando o cara vai na calçada que vem o outro, na calçada, né? Você anda na calçada, no passeio, vem um cara do lado, a calçada estreita, um dá lugar para outro. A bola veio, o Ganso gentilmente falou, pode passar. A bola passou, surgiu aí um gol lindo, lindo de ver, né? Então o Fluminense hoje, de novo, ganhando aí, de novo não, né? Depois de 3 partidas aí, venceu o Fluminense. Mas vencendo fora de casa e se aproximando ali do G4. Fluminense 3, aliás, Avaí 0, Fluminense 3. Aí nós vamos agora começar. Vamos lá para o Ceará. Cuiabá e Ceará ficou no 1-1, um jogo que teve bastante confusão. Juventude 1, Atlético Goianiense também 1. Estava muito bem para o Atlético, de repente o Juventude vai lá e empata. Ontem nós tivemos Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Um jogo onde teve polêmica, né? Há quem diga que aquela bola nas costas, no braço, né? No braço do jogador, do lateral do Flamengo, Varela, foi pênalti. Aí a justificativa é que as pessoas falam, não, mas teve um pênalti em tal jogo que foi a mesma coisa. A regra diz que não foi. O erro não está no jogo de ontem, o erro está no jogo que deram pênalti. Então, assim, as pessoas, por conta de alguém que comete um erro, tem que se errar também para justificar que está certo. Para estar certo tem que errar, não. O erro foi no jogo que deram, não é pênalti. Como também não seria se tivesse sido para o Flamengo, não seria do mesmo jeito. Então eu tenho muitas coisas assim que eu não concordo com alguns jornalistas. Aí vem o especialista que é o árbitro, né? O comentarista de arbitragem. Ele diz, porque ele conhece a regra, diz que não foi pênalti. Então aí acaba toda a confusão enquanto ele está ali, porque depois que ele sai, o próprio jornalista que estava naquele programa, em outro, ele comenta e ele vai contra aquilo que o árbitro disse. Fato é que todo mundo tem que saber de regra? Não. Acho que quem tem que saber de regra são os jogadores, né? A torcida não precisa... É bom saber, mas não precisa tanto. Mas quem comenta deveria saber também, né? Um pouquinho. Então, Juventude 1, Atlético Goianiense 1, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, América 1, Fortaleza 2. Esses foram jogos de ontem. O jogo do Corinthians que deveria ter acontecido não aconteceu justamente pelo fato da justiça ter impedido o jogo de acontecer por tudo aquilo que eu já falei. O fato é que se o Flamengo tivesse entrado com seu time titular ontem, ia dar muito murmurinho. Né? Se o Flamengo não tivesse uma equipe, um grupo, um elenco grande, forte, não teria ficado, né, na normalidade. Teria muito murmurinho, muita conversa, porque a diretoria do Flamengo ela é chatinha. Eu sou flamenguista, mas a diretoria do Flamengo, ela quando acha que tem razão é chatinha. Os caras vão fundo mesmo, eles não abrem mão daquilo que pensam, ou que querem. Mas o fato é que esse jogo favoreceu o Corinthians. Favoreceu, porque o Corinthians descansou. Descansou, que eu falo assim, não correu nenhum risco em perder algum jogador, né? E entrar numa partida que essa partida faz a diferença. Tem gente brigando para não cair, tem gente brigando por vaga na Libertadores, e aí esse jogo fica para depois jogar já com resultado na mão, né? já com o resultado dos outros jogos. Atrapalha muito o andamento do Campeonato Brasileiro.
a justiça se envolve em muita coisa que não era para se envolver, mas infelizmente tem, porque tem uma questão de segurança. E aí, mais uma vez, a gente tem um probleminha aí adiado, um murmurinho que poderia estar maior se o Flamengo não tivesse um elenco bom. Ontem entrou com um time, não foi um time reserva, foi um time com a base mesmo da, vamos dizer que sub-20, né? O time reserva mais o sub-20, entrou a molecada toda. E mesmo assim o Atlético não foi suficiente para ganhar do Flamengo. O Hulk, meu amigo Hulk, eu já vi acontecer com o Hulk, acontecer com o Viola, com o Edmundo também, e outros jogadores, que quando estão assim se aproximando do final da carreira, que eles não têm mais o físico de antes, apesar de ser um grande atleta, não serem mais o mesmo, eles começam a reclamar de tudo, cara, de tudo. Eu não vi o Bebeto fazer tanta coisa, o Romário fazer tanto, Evaí, entre os outros caras, quando pararam, eu parei. Não é o fato, não é o caso do Hulk, ele está muito novo, ainda tem muita bola para jogar. Mas eu acho que agora ele começou a falar demais. E quando começa a falar demais, aí você vira alvo, né? As pessoas já não te vê mais como um jogador, e só como um jogador, e sim como um reclamão também. Já vem ele, já vai reclamar. O cara saiu do campo, já entrou na rede social, nem viu os lances, nem assistiu os jornais, nem nada, para conferir de fato se foi ou não foi. Já foi para a rede social, lá no vestiário, já falou um monte de absurdo. Bom, começa assim. O ano passado ninguém falava nada, era tudo maravilha, né? Agora, não é porque eu tenho nada contra o Atlético, não é porque eu sou flamenguista mesmo. E existe uma certa rivalidade. Mas eu tenho respeito aí, respeito de todo mundo. Só que o Hulk está passando dos limites. Ele tem que procurar melhorar um pouquinho o futebol dele, o time dele. Que o ano passado não tinha isso, estava tudo maravilhoso, né? E aí nós tivemos esse problema. Vamos lá para a Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro teve um caso muito grave lá, muito sério, né? Na Ilha do Retiro e no Castelão. O que teria que ser feito, na minha opinião? Deveria interditar esses dois campos para esse clube aí até o final do campeonato. Até o final do campeonato e ainda multar esses clubes. Proibir, na minha opinião, as torcidas organizadas, acabar com isso. Eu já deveria ter acabado faz tempo. Torcida organizada, né? Deveria acabar com isso. O clube não precisa disso. O clube não precisa disso. Só acontece isso porque deixam acontecer, né? Porque deixam, vão dando muita corda e até perder o controle de tudo. Agora não tiro a responsabilidade do jogador que foi comemorar o gol, jogador do Vasco, já fez o gol, vai comemorar no banco de reserva, com seus jogadores, vai comemorar com os seus jogadores, com os seus amigos lá no meio de campo. No banco de reserva é melhor, é mais saudável. O cara, além de ir para a torcida adversária, ele vai justamente para a organizada, que é onde saem todos os problemas do clube, que não é a primeira vez. Então, a CBF deveria, o cara tomou um cartão amarelo, deveria ser suspenso pelo menos uns 3 jogos esse cara, pagar uma multa, ser suspenso. Deveria ter uma regra no campeonato, justamente para isso, aquele jogador que vai comemorar gols na torcida do adversário, para excitar uma violência, né, para criar uma confusão dessa que foi criada, ele deveria não ser, não, também bania muito, né, mas deveria ser responsabilizado com uma multa e com uma suspensão. E o próprio clube já deveria estar começando a aplicar essas multas antes que as leis chegassem, né? O próprio clube, tem o Gabigol, que é um cara que deveria já ter sido punido pelo clube por várias e várias coisas, né? Eu vi acontecendo, as leis, as punições deveriam ser iguais para todos. Quer dizer, se um jogador mostrar um dedo para um juiz e o outro mostrar 2, o outro toma 2 cartões amarelos porque mostrou 2 dedos, o outro só vai tomar 2 amarelo, no caso vermelho, né, seria. Um toma a quantidade de dedos, você mostrou 1, é um jogo de suspensão, mostrou 2, é 2 jogos de suspensão. Isso não existe. Aqui contra o Palmeiras, por conta da pandemia, aí o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Quando jogou no Rio de Janeiro ainda já não tinha torcida, né? Quando veio para São Paulo já tinha torcida. Então o Palmeiras jogou no Rio sem torcida e jogou aqui em São Paulo com torcida. E aí teve aquele problema que o cara jogou uma cadeira, o Gabigol foi comemorar lá na torcida, né? Erro, outro erro grave que deveria ter sido punido, tanto pela CBF, deveria ter a lei para puni-lo, e o clube também deveria ter punido. Aí o que acontece? A justiça multou o Palmeiras em R$2. Em R$2.
No Maracanã, o cara jogou um isqueiro dentro do mesmo campeonato, lá no Maracanã. Teve um problema lá com o Flamengo foi multado em R$ 100.000. É uma diferença muito grande, né? Porque os dois, se fosse de quem tem mais dinheiro, ali eu acho que é quase pau a pau, os dois têm dinheiro. Então não seria esse o problema. Mas o fato é que nós tivemos uma rodada muito cheia de problemas. Na Ilha do Retiro teve pessoas, paramédicos do SAMU, uma mulher foi agredida, um cara também, dois médicos paramédicos do SAMU foram agredidos quando eles estavam ali só para ajudar as pessoas e continuaram ajudando, né? Mesmo que a mulher foi agredida, ela continuou trabalhando. E aí, até onde vai isso? O cara entrou no campo, agrediu quem não tem nada a ver. Não estou dizendo que ele tinha que sair correndo atrás do jogador do Vasco, que teve um que jogou uma cadeira na torcida. É um absurdo, cara. Você foi comemorar, provocar a torcida do cara, adversária, que ali os caras já estão tudo louco. Né? Até porque a campanha é horrível. Precisava vencer e torcer para o Vasco não ganhar para tomar a vaga do quarto lugar do Vasco. Meio complicado. Mas aí você vai lá comemorar na torcida adversária só porque você jogou no Náutico ou no Santa Cruz, você é rival dos caras. Faça isso depois sozinho, na rua. Vá lá na sede da torcida e provoca eles lá, só você. Não põe os outros em risco, igual eles fez com os colegas. Aí tem um imbecil que joga uma cadeira lá. Bom, complicado, né? Complicado. Espero que a justiça saiba conduzir essa situação. Lá no Ceará, no Castelão, não foi diferente, né? Tiveram que entrar, invadir o campo, numa briga de torcida, da torcida do Ceará. Algumas pessoas inseguras entraram dentro do campo para não morrer ali. Crianças, senhoras, até onde vai isso aí, né? Até onde vai? Então, o jogo também não acabou. Dois jogos que terminaram antes da hora por conta de torcida. Com exceção do jogo do Sport, que quem provocou tudo foi um jogador do Vasco. Mas a torcida não tem direito nenhum de fazer o que fez. Beleza, galera? Infelizmente, as notícias não são só de futebol, mas foram coisas que aconteceram no futebol. Beleza? Fim de semana bem puxado pra gente, não foi? Vou pedindo a você aí que não é inscrito, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe.